Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Engenharia Maker. Dando continuidade a essa série de vídeos falando sobre pré-cálculo para engenharia. Hoje vamos falar um pouquinho sobre equações. Já tem no canal vídeos falando sobre radiciação, potenciação, polinômios de fatoração, expressões fracionárias. E hoje, dando continuidade ao grupo 1, álgebra e equações. Na próxima semana, a gente vai ter um vídeo falando sobre inequações, fechando o grupo 1, e depois partimos para o grupo 2. Então, pessoal, equação. Equação é uma sentença matemática com a igualdade entre duas expressões que se verifica para determinados valores das variáveis. Então, pessoal, vamos utilizar aqui um exemplo. Vou pegar aqui uma equação. X ao cubo mais 4x ao quadrado menos 9 igual a 0. Então, resolver uma equação em x significa encontrar os valores de x para os quais a equação é verdadeira. Então, a gente vai encontrar uma solução. Então, por exemplo, para x igual a menos 3. Será que faz parte dessa solução? Vamos testar. Então, menos 3 elevado ao cubo mais 4 vezes menos 3 ao quadrado menos 9 igual a 0. Logo, nós vamos ter menos 27 mais 4 vezes 9 menos 9 igual a 0. Vamos ter menos 27 mais 36 menos 9 é igual a 0, que é igual a 0. Logo, menos 3 é uma solução para essa equação. Então, pessoal, as propriedades importantes da equação são a reflexiva. Então, U é igual a U. Então, de um lado da igualdade tem que ser igual ao outro lado, para a equação ser verdadeira. Simétrica, quer dizer que se U é igual a V, então V é igual a U. Transitiva, então se U é igual a V e V é igual a W, então U é igual a W. Adição, então se U é igual a V e W é igual a Z, U mais W tem que ser igual a V mais Z. E da multiplicação, U igual a V, W igual a Z, então U vezes W tem que ser igual a V vezes Z. Então, essas propriedades vão ser muito importantes para que a gente possa fazer o algebrismo para simplificar uma equação, para resolver uma equação. Então, pessoal, a equação que a gente mais utiliza, ou a equação primeira clássica, né, é a equação linear. Então, a equação linear ela vai ter essa estrutura, né? Aqui uma equação linear ax mais b igual a 0. Então, essa é a equação linear primária. Então, onde a e b são números reais e x é a nossa variável. Então, uma equação linear em x. Já as equações quadráticas, ela tem a seguinte, é um polinômio de grau 2 igual a 0. Né? Então, ax ao quadrado mais bx mais c. No caso das equações quadráticas, a tem que ser diferente de 0. Então, se a for igual a 0, esse termo acaba não existindo e vira uma equação linear, equação, vamos dizer, de primeiro grau. A mesma coisa para equações lineares. Ax mais b, o a tem que ser diferente de 0 para ser uma equação linear. O b pode ser igual a 0, não tem problema. Então, pessoal, um outro detalhe, a equação linear, ela tem apenas uma solução. Então, por exemplo,
Vamos dar um exemplo aqui de uma equação linear. 2x mais 3 igual a 0. Então, o que a gente pode fazer? Pela propriedade, um lado tem que ser igual ao outro. Então, o que a gente pode fazer de um lado, pode fazer do outro. Então, por exemplo, pela adição, se eu adiciono algo de um lado, eu tenho que adicionar a mesma igualdade do outro para não perder. Então, o W igual a Z. Então, aqui esse é igual a esse. Então, se eu somar de um lado e do outro, eu mantenho a igualdade. Eu mantenho a proporcionalidade. Então, por exemplo, eu quero eliminar o 3. Qual número eu posso somar, adicionar para eliminar o 3? O menos 3. Então, 2x mais 3 menos 3. Tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. Igual a 0 menos 3. Então, logo, 3 menos 3 igual a 0. A gente pode colocar como 2x igual a menos 3. Pela propriedade da multiplicação, eu posso multiplicar de um lado e do outro pelo mesmo valor, pela mesma igualdade, que eu mantenho a proporção, mantenho a igualdade. Então, para eliminar o 2, é só multiplicar por fração de 2. Vou ter que multiplicar também por fração de 2 do outro lado. Logo, x é igual a menos 3 dividido por 2. Menos 1,5 nesse caso. Então, a equação linear ela tem apenas uma solução. Para as equações quadráticas, nós vamos ter uma solução, por exemplo, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Nós podemos ter, por exemplo, nenhuma. Pode ser, a gente não pode encontrar uma solução que seja igual a 0. Podemos encontrar uma solução ou podemos encontrar duas soluções para essas equações quadráticas. Então, vamos pegar um exemplo aqui da primeira maneira de solucionar, seria por meio de raízes quadradas. Então, vou pegar um exemplo aqui, 2x menos 1 quadrado igual a 9. Então, a gente pode fazer uma operação de raiz dos dois lados, raiz e raiz. Logo, 2x menos 1 é igual a... Como o 9 pode ter duas soluções, menos 3 e mais 3, então vai ficar mais ou menos 3. Fazemos operações aqui com menos 1. Então, vai ficar... Eu vou adicionar mais 1 de um lado e mais 1 do outro lado. 2x é igual a mais ou menos 3 mais 1. Multiplicar por por fração de 2. X é igual a multiplicar por 1/2. Isso tudo aqui por 1/2 também. Vamos ter 1 mais ou menos 3 dividido por 2. Logo, nós temos duas respostas. A primeira é 1 mais 3 dividido por 2, que é igual a 2. E a segunda é 1 menos 3 dividido por 2, que vai ser igual a menos 1. Então, pessoal, nós temos as duas soluções, 2 e menos 1. Outra maneira de a gente avaliar uma equação é plotando os seus gráficos. Então, o que eu fiz? Eu vim no GeoGebra, peguei a equação x ao cubo menos x mais 6 e igualei a uma função, f de x. Logo, ele plota o gráfico e a gente consegue ver o comportamento.
Então, se a gente quer avaliar ele no ponto 0, igual a 0, aqui nós temos o eixo x, no cartesiano, e aqui o eixo y. Logo, quando ele fica igual a 0, ele vai interceptar o y em 0. Então, ele vai interceptar aqui, ó, essa linha. Então, o menos 2 é o ponto onde intercepta o eixo 0. Então, quando y é igual a 0, é quando x foi igual a menos 2. Então, essa equação ela é verdadeira para quando x é menos 2. Como é uma equação polinomial de grau 3, ela tem, como a gente pode ver no gráfico, ela tem apenas uma raiz real. Então, equações de grau 3, ela pode ter até 3 raízes reais. Nesse caso, só tem apenas uma raiz real. Uma outra maneira, um outro exemplo, então aqui eu tenho 2x ao quadrado menos 3x menos 2. Quando que ele intercepta o eixo x? Quando intercepta o eixo, quando y é igual a 0, ele intercepta aqui nesse ponto e intercepta neste ponto. Então, a gente consegue ver aqui que ele intercepta quando é menos 0,5, e no ponto 2. Logo, as duas raízes para essa equação é 0,5 e 2. Então, as raízes são onde intercepta o eixo x aqui, ó, quando y é igual a 0. Então, pessoal, uma técnica que existe para solução de equações de segundo grau, equações quadráticas, completando o quadrado. Como é que seria isso? Vamos pegar a fórmula padrão, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. E nós vamos passar o c para o outro lado, né? Então vamos subtrair c dos dois lados. Ax ao quadrado mais bx igual a menos c. E nós vamos fazer a seguinte operação. Nós vamos somar o termo b dividido por 2 ao quadrado. Então, vamos completar o quadrado dos dois lados. Então, vai ficar ax ao quadrado mais bx mais b sobre 2 ao quadrado, que vai ser igual a c mais, aqui no caso é menos c, mais b sobre 2 ao quadrado. Com isso, esta parte, a gente já sabe a solução, que é x mais b dividido por 2 ao quadrado, que é igual a menos c mais b dividido por 2 ao quadrado. Eu acabei omitindo o ax, né? Então é como se a equação do completando o quadrado, dessa operação daqui para cá, o a fosse 1. Então eu tinha que ter dividido todo mundo aqui por a. Então nesse passo aqui, né, o a não existiria. Deixa eu apagar aqui o a. O a seria igual a 1. Né? Então, para a igual a 1. Como é que eu faço para o a ficar igual a 1? Então, é bem simples. A gente veio para a formulação inicial. Deixa eu dividir aqui o quadro no meio, mais ou menos. Então, eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. O termo aqui o termo quadrático, o termo de segundo grau do polinômio, para ele virar 1, é bem simples. É só eu multiplicar toda a equação por o valor do termo dividido. Então, o inverso, né? Então seria multiplicar
tudo por 1 sobre A. 1 sobre A vezes 0 vai ser 0. Então, logo, eu tenho x ao quadrado mais b sobre A vezes x igual a menos c sobre A. Com isso, a gente faz a forma do completando quadrado, que vai ser o quê? X ao quadrado mais b sobre A vezes x mais b ao quadrado sobre 2a. Aqui no caso o quadrado fica lá de fora. Que vai ser igual a menos c sobre a vezes, aqui já vou passar o quadrado para ficar mais fácil, vai ficar b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. A gente pode fazer um algebrismo para simplificar esse lado e aqui usar produtos notáveis para simplificar o outro lado. Então aqui a gente vai ter x mais b sobre 2a ao quadrado, que vai ser igual a vamos botar o b, né? Vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Com isso, nós podemos operar a raiz dos dois lados. Então, raiz aqui, vamos ter x mais b sobre 2a igual a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre, aí vai ficar 2a. E aqui no caso, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac. Com isso, a gente consegue passar, como o b e o a são constantes, a única variável que a gente tem é o x, nós conseguimos passar para lá. Então, a gente pode, nós vamos ter, né, x igual a menos b sobre 2a, 2a é comum, então mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac. Então você vê que aqui o b ao quadrado menos 4ac é o que a gente chamou de delta, e o resto bate, x é menos b sobre 2a mais ou menos raiz de delta. Então a gente chegou na fórmula de Bhaskara. Algo que é muito importante, por que está utilizando o operador delta e usa só uma equação? A gente pode usar só uma equação, mas é interessante a gente avaliar isso aqui, que isso aqui vai dizer o comportamento da nossa equação de segundo grau. Porque a raiz de um número real, raiz quadrada de um número real, ela só existe se o delta for igual a zero ou maior do que zero. Logo, o delta é muito importante, porque tá dentro, é o termo que está dentro da raiz. Então, o nosso valor de delta, eu vou ter o quê? Se delta for menor do que zero, vai ser um número negativo. Logo, não existe raízes reais. Se delta for igual a zero, nós vamos ter apenas uma raiz. Existe uma raiz. E se delta for maior do que zero, vai existir duas raízes. Por quê? Se ele for zero, se ele for menor que zero, não vai existir raiz real. Beleza. Se ele for igual a zero, raiz de zero é zero. Então, logo, menos b sobre 2a. Só vai existir uma raiz.
E se for maior do que zero, eu vou ter menos b mais uma raiz e menos b menos a mesma raiz. Então, por isso que eu vou ter duas raízes reais. Então, pessoal, vamos fazer um exemplo. Já deixei aqui a formulação de Bhaskara, vai ajudar a gente. Pegar a equação 3x ao quadrado menos 6x menos 5 vai ser igual a zero. Então, com isso, nós vamos ter aqui o valor para A, B e C. Então, delta é igual a b ao quadrado 36 menos 4 vezes 3 vezes menos 5. Logo, delta vai ser igual a 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. Menos com menos dá mais. 36 mais 60, 96. Então, delta é maior do que zero. Com isso, essa equação já sabe que tem duas raízes. Então, nós vamos ter a primeira raiz, vai ser x igual a menos b. Então, menos b menos 6, mais ou menos raiz de 96 sobre 2a. A vale 3, 2 vezes 3, 6, sobre 6. Então, a primeira raiz vai ser 6 mais raiz de 96 dividido por 6. E a segunda raiz vai ser igual a 6 menos raiz de 96 sobre 6. Isso aqui vai dar aproximadamente, o primeiro vai dar 2,63 e o segundo menos 0,63. Então, aqui nós temos as duas raízes para esta equação. Pessoal, o eu fui utilizado foi a mesma das últimas, demanda, o pré-cálculo da editora Pearson, segunda edição de 2013. Se gostou, deixa seu like. Qualquer dúvida, deixe seu comentário e não esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima, muito obrigado.